Muito boa noite a todos que participarão desta live. Queremos agradecer a você que sempre nos acompanha de segunda a sexta, 21 horas, aqui pela live do pastor Cleverson do Vale. Cleverson Vale, todos os dias, de segunda a sexta, às 21 horas, trazendo sempre uma pessoa para tratar de assuntos específicos. Hoje vamos conversar com o pastor Daniel Ventura, que é o diretor executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. É uma honra e uma alegria imensa estar contando com a presença do pastor Daniel Ventura, e eu vou convidá-lo para estar conosco agora. Boa noite, Jéssica dos Santos. Pastor Daniel Ventura, alegria Olá, meu tê-lo caro, como é que conosco você está, aqui nessa Cleverson? noite. Tudo bem? Satisfação estar aqui com você também, meu amigo. Um grande abraço, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite para falar do assunto que o senhor está vivendo, que é a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Pastor Daniel Ventura é o atual diretor executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eu creio que o pastor assumiu em 2018, é isso? Exato, exato. Foi na Assembleia 2018. nossa lá em Poços de Caldas. Ok, então completou 2 anos agora, né? Em janeiro. Exatamente. 2 anos à frente da nossa ordem, juntamente com a diretoria, nosso presidente, pastor Adilson Santos, que é aqui de São Paulo, e também o nosso executivo da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo. Pastor Daniel, que bom tê-lo conosco e conversar sobre o momento diferenciado que os pastores estão vivendo. Momento este de pandemia, por causa do Covid-19. O mundo inteiro está sofrendo, medidas têm sido tomadas em todo o mundo, medidas parecidas, e as igrejas, por conta disso, tiveram que se readaptar. Estamos agora trabalhando de forma online, não temos cultos presenciais em grande maioria das igrejas do nosso Brasil, e de vez em quando eu ouço falar que tem igrejas batistas reunindo presencialmente. Falei, não façam isso. Mas a grande maioria estão todos através da tecnologia. Então, eu gostaria de conversar nessa noite contigo sobre esses momentos que os pastores têm vivido nesta situação atual. Mas antes, pastor Daniel, gostaria que o senhor falasse a respeito do que é a Ordem, OPBB. O que é a Ordem, qual a sua missão, qual a sua visão, para que os nossos amigos que estão entrando possam ter uma noção do que significa a importância da nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E essa live ficará 24 horas, até amanhã, às 21 horas. Então, muita gente vai entrar para poder ouvir esta explicação. A palavra está com o senhor. Ok, obrigado mais uma vez, pastor Cleverson, pela oportunidade desse bate-papo e, sobretudo, aí para trazermos informações sobre a nossa ordem. Como o irmão bem disse aí, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil é uma organização hoje pertencente à Denominação Batista do Brasil. Foi fundada ali em 1940, fizemos aí, portanto, 80 anos esse ano, e tem como missão, assim, num resumo, cuidar e servir os pastores batistas brasileiros. E todos os nossos movimentos hoje, os nossos pensamentos caminham nessa direção. E eu diria que a nossa visão é ajudar, no fim lá, o Brasil se tornar um Brasil melhor. Eu entendi, especialmente ao receber o convite para servir os pastores batistas brasileiros, de que mais do que fazer uma gestão administrativa da organização, haveria a possibilidade de desenvolver um trabalho ministerial de cuidado dos pastores, porque entendo que cuidando dos pastores nós estamos
de alguma maneira, cuidando das igrejas, porque esses pastores saudáveis vão, sem dúvida, desenvolver ministérios saudáveis. E uma vez em que nós olhamos para essas igrejas como um agrupamento de homens e de mulheres, cidadãos do reino dos céus aqui, nós entendemos que lá na frente essas pessoas vão impactar positivamente aonde estiverem por conta desse resultado de cuidado do pastor para com a igreja e da igreja para com a própria sociedade. Então, hoje eu entendo que a nossa ordem tem o privilégio e a oportunidade de contribuir aí, não apenas a nível denominacional, a nível de reino de Deus, mas também para ajudar o nosso país, especialmente, a se tornar um país melhor em todos os lugares em que as nossas igrejas estão representadas com os seus membros. Ok. O senhor está trabalhando home office ou está na sede no Rio? Como que está a situação atual, pastor? Eu estou seguindo à risca o processo de home office, até porque a nossa ordem, como tem uma atuação a nível nacional, nós já temos, antes mesmo da pandemia, um processo que funciona home office e fora com viagens, porque o escritório ele é móvel hoje. Nós temos, a nossa ordem é híbrida, né? Nós temos a nossa representação a nível estadual e a nível regional por meio das seções e por meio das subseções. E hoje eu tenho a oportunidade, por conta da tecnologia, não só de alcançar aí as demandas dos nossos pastores a nível local, mas também, a partir da interação com as nossas seções, de auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos a nível estadual. Que joia! A nossa ordem ela tem crescido muito, né? Eu lembro que eu ingressei na ordem em 1995. Esse ano, em setembro, já completo 25 anos como membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e especialmente aqui no estado de São Paulo, que eu ingressei pelo estado de São Paulo. E eu notei que, quando eu entrei, não tinha esse número que nós temos hoje. Hoje, o número de sócios da Ordem chega a quanto, pastor, oficialmente? Hoje, precisamente, nós temos 13.764 pastores filiados à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. 13.764. É um número muito bom. Eu conversei com o pastor Lécio Dornas a semana retrasada, lá de Orlando, na Flórida. Sim, um grande amigo. Da Ordem. Ele disse que quando ele assumiu, tinha 10 mil. Né? Isso há 10 anos atrás. Então, graças a Deus, o número de pastores tem crescido no nosso Brasil, embora há muitas igrejas sem pastores e há muitos pastores sem igreja. Mas nós temos aí um número significativo de pastores, mais de 13 mil pastores. Todos esses catalogados na sede da Ordem, é isso? Isso. Hoje nós temos um sistema que permite o acompanhamento e a manutenção de um cadastro único a nível nacional. Você, como vem aí já a longa data na Ordem, vai se lembrar que nós tínhamos cadastros realizados e construídos a nível estadual. Isso acabou, com o tempo, gerando uma dificuldade, não só no manuseio, mas no controle disso. Então, nós temos que agradecer, porque hoje, na verdade, eu trafego sobre uma pavimentação construída pelos meus antecessores, que facilita em demasia o trabalho que a gente consegue desenvolver, que é ter exatamente esses 13.764 dentro de um único banco de dados, onde a gente tem o controle de quem é filiado, com seu histórico, com todos os seus dados, toda a sua documentação. Isso favorece, inclusive, o trabalho da própria ordem, quando esse pastor, e a gente sabe muito disso, essa transmigração que o Ministério Pastoral proporciona. Então, a gente consegue acompanhar esse pastor girando em torno do Brasil e mantê-lo, sobretudo, vinculado à organização, independente de onde ele estiver. Ele vai continuar tendo os mesmos direitos, tendo as suas mesmas assistências e benefícios, porque ele está vinculado a uma ordem que atua a nível nacional. Que bom, que bom. Eu estou muito feliz com a sua gestão, viu, pastor Daniel? Pastor Daniel é um pastor jovem, pastor com uma boa formação e tem pensado em todos os pastores. Eu tenho recebido todos os dias meditações diárias
da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, cada dia um pastor de diferente região do nosso país, o pastor também sempre trazendo meditações, e isso, nesse tempo que estamos vivendo, vem a propósito para nos edificar, para nos encorajar. E parabéns, pastor, parabéns mesmo pela sua gestão, pelo que o pastor tem desenvolvido junto à diretoria da nossa ordem. E eu gostaria, já que o senhor falou de benefícios, quais são os benefícios que os pastores inscritos na ordem, eles possuem atualmente? Então, pastor Cleverson, hoje eu creio que o primeiro benefício é de pertencer a um grêmio pastoral, cujo objetivo, como eu disse aí, é pensar em serviços e produtos que se traduzam no bem-estar do pastor, da sua família e do seu ministério. Isso cria uma organização estrutural que facilita algumas ações e algumas negociações, especialmente comerciais, para a construção e entrega desses produtos e serviços para os pastores. Então, você imagina, se nós tivéssemos uma estrutura fragmentada com ordens em cada estado, isso dificultaria para que você conseguisse, num diálogo e num acordo ou numa tentativa de negociação, entregar produtos. Você fazendo isso, talvez aí ainda a nível Rio, São Paulo, onde nós temos, na região sudeste como um todo, a maior concentração de pastores, nós prejudicaríamos algumas seções que estão em estados mais distantes, que têm um agrupamento pastoral numérico bem menor. Então, essa estrutura de ter o cadastro único e de nós colocarmos todos dentro de uma única carteira permite que hoje, a nível nacional, em nome da ordem, eu consiga negociar, porque aí nós estamos falando de 13 mil vidas, 13 mil famílias. Então, é mais fácil a gente, até por conta da capilaridade, desenvolver uma negociação para entregar. Então, hoje a gente consegue oferecer num benefício, e aqui eu queria destacar, porque eu acho que é um benefício premium que a ordem oferece, que é o programa de mentoria pastoral. Inclusive, essa foi a temática na própria escolha da diretoria estatutária naquela ocasião para o perfil do próprio diretor executivo, porque a ordem entendia, como continua entendendo, a importância desse projeto na vida do pastor, do seu ministério, da sua família. Então, hoje nós conseguimos oferecer encontros durante todo o ano, e nós temos hoje rodado com o programa de mentoria nos estados, para que os pastores, estabelecido o perfil junto com a sessão, possam, no programa de retiro durante uma semana, sem custo para o pastor, ele consiga ter um acolhimento com hospedagem, alimentação, num sistema de mentoreamento ou tutoria de um pastor experiente. E ali a gente, diferente de um programa de capacitação, porque não é essa a nossa proposta, nós conseguimos ali desenvolver uma consciência da importância da caminhada mútua no Ministério Pastoral. E nós temos, pela graça de Deus, colhido resultados extraordinários, não só na vida do próprio pastor, como na sua estrutura familiar e no seu Ministério Pastoral. Então, nós temos já uma trajetória... Oi. Essa mentoria é em todo estado, em todos os estados do Brasil ou alguns estados está acontecendo hoje? Como que é? Então, o programa ele alcança todo o Brasil, em todos os estados, por meio das nossas sessões. Então, nós realizamos isso de mãos dadas com as sessões. Nós desenvolvemos numa agenda um programa periódico, isso aí tem variado, às vezes, 1, 2 meses. A cada 1 ou 2 meses a gente consegue realizar em parceria com os nossos executivos para oferecer para esses pastores. São 15 vagas para cada semana de mentoria, porque nós entendemos hoje que é o grupo ideal para que haja linha de comunicação entre os presentes, para que não haja nenhum isolamento de alguém dentro do próprio grupo, quando a gente tem grupos maiores. E ali nós temos alguns acordos para que nós consigamos desenvolver os objetivos propostos pelo próprio programa, que é levar o pastor a entender a importância do compartilhamento dos seus anseios, das suas necessidades, do conteúdo do seu coração, de modo que aquela pessoa que está ao lado dele não é um rival para ele. Pelo contrário, está todo mundo dentro do mesmo barco,
em prol de uma missão comum, que é ajudar o rei a estender o reino dele, mas nós sabemos que a sobrecarga da trajetória ministerial pastoral e por conta de alguns paradigmas que foram criados nessa trajetória, o pastor tem sofrido hoje, muitas vezes com um sorriso afivelado no rosto, pressões que impactam emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente e fisicamente os nossos pastores. Então, o programa tem colhido resultados muito positivos para dar a eles essa experiência intensiva dos benefícios de andar com alguém, ou com quantos forem necessários, seja na própria estrutura denominacional batista, mas também com outros colegas líderes pastorais que desenvolvem essa missão no reino de Deus. Porque nós sabemos, o irmão sabe disso muito bem, que nós temos colegas em alguns lugares do nosso país que não possuem colegas da mesma fé e ordem servindo naquela região. Então, nós temos colegas pastores que o pastor batista mais próximo dele está a 500 quilômetros dele. Então, nós desenvolvemos essa consciência para que ele consiga, junto com outros líderes pastorais, essa trajetória de compartilhamento. Então, nós temos tido experiências extraordinárias com esse benefício que a Ordem hoje investe. Então, nós encaminhamos para esse encontro, e a única coisa que a gente solicita para o pastor é uma oferta de 10% da receita dele, do salário dele, para que a gente consiga mitigar um pouquinho os custos e consiga desenvolver permanentemente esse tipo de projeto em parceria com a seção. A gente desenvolve a primeira edição com a tutoria do Escritório Nacional e depois a gente passa o know-how para que a seção continue desenvolvendo. Então, esse é um projeto, um benefício que a Ordem tem entregue. O segundo benefício é o benefício seguro de vida acidental, em caso de morte acidental. Esse seguro hoje ele é arcado pelo Escritório Nacional. Então, nós garantimos para os pastores adimplentes hoje um seguro de R$50 mil em caso de morte ou invalidez do pastor filiado, em situação de adimplência, de R$25 mil no caso da morte do cônjuge do líder pastoral, e uma assistência funeral familiar para a família. Nesse caso da assistência funeral familiar, morte de qualquer natureza. E estando, inclusive, cobertos no programa de assistência funeral, filhos ou enteados, ali de 21 anos até 21 anos de idade, ou 24 quando está naquele regramento de ensino superior, ou nós temos também casos de qualquer idade quando o filho é incapacitado física ou mentalmente, e obviamente que isso com um atestado médico. Então, é um serviço também, um benefício que a gente proporciona para os nossos pastores hoje, e que eu digo que é ajudar o pastor a proteger, ou ajudá-lo a proteger o maior patrimônio que ele tem, que é a família dele. A gente sabe, o irmão sabe disso muito bem, infelizmente, de alguns colegas que são furtados aí do seio da sua família e que não conseguiram estabelecer um caminho sequer para deixar o mínimo necessário para que a esposa, a viúva, os filhos pudessem ali, pelo menos, ter um tempo para se reestruturar. Então, nós entendemos que esse benefício pode, sem dúvida, contribuir significativamente para o pastor, como também, especialmente, para a sua família. Outro benefício que a gente entrega hoje, é um benefício opcional, é um plano odontológico, hoje com uma das principais operadoras de odontologia do país. Esse plano cobre mais de 200 procedimentos e com o diferencial de que não tem carência nem coparticipação. Então, se você paga assim que o plano é ativado, você já consegue utilizar. E com a parceria aí com a Sul América, que é a nossa operadora, o pastor tem um cartão de identificação digital com o nome da ordem que dá um desconto de até 85% em medicamentos em várias redes de farmácia e drogaria do Brasil. E nós conseguimos, num acordo com a Sul América, estender esse programa do plano odontológico para parentes, seja por consanguíneos ou dependentes por afinidade, até o 3º grau. Então, isso envolve do bisavô do pastor até o bisneto do pastor. Então, isso foi, sem dúvida, uma outra forma que a gente conseguiu entregar para os pastores. As informações, inclusive, estão lá no nosso próprio site, lá, opbb.org.br/odonto. E a minha expectativa, pastor Cleverson, a gente já está aqui construindo, já está numa etapa final
de entregar aí, muito em breve, um novo benefício que vai abençoar de maneira extraordinária, não apenas o pastor, mas também a família pastoral. Então, são movimentos que nós temos hoje buscado em Deus. A nossa oração hoje na ordem tem sido que Deus nos dê criatividade, inteligência e coragem para que as nossas ações possam cada dia mais se traduzir em benefícios para os nossos pastores, para suas famílias, porque a gente entende, como eu disse há pouco, que fazendo isso a gente tem um desdobramento de benefícios disso de forma, às vezes, até invisível no ministério, na igreja e no final, lá no nosso Brasil. Deixa eu entender o plano odontológico, pastor Daniel. O senhor falou que pode ser desde o bisavô até o bisneto. Isso. O pastor adquire o plano e tem o plano individual e o plano familiar, é isso? Na verdade, o plano odontológico ele é um plano individual. Então, o pastor ele é o titular e ele pode colocar dependentes. Os dependentes que entram, eles têm esse vínculo por consanguinidade ou então por afinidade. E isso vai até o 3º grau. Então, envolve aí pai, mãe, solteiro, casado, pai, mãe, filho, solteiro, casado, irmão, avô, neto, tio, sobrinho, bisavô e bisneto, que são consanguíneos. E por afinidade envolve sogro, genro, nora, padrasto, madrasta, enteado e cunhado. Até sogra você pode colocar no plano da ordem hoje. Então, mas cada pessoa que entra, o valor vai aumentando, é isso? Exatamente, é por vida. Hoje o nosso valor de investimento é de R$204 ano. Então você paga uma anuidade e tem direito a usar esse plano durante 12 meses. 204 anos por vida. Ano. Muito, muito. E só o cartão, Cleber, para você ter uma ideia, nós já temos testemunhos de pastores que apenas com o cartão de benefício de desconto nos medicamentos conseguiu pagar essa anuidade. Então, eu acho que é, sem dúvida, um produto premium que nós também oferecemos. Eu conheço colegas que trabalham hoje em outras empresas de grande porte, com 50 mil funcionários, que não têm o benefício que a Ordem oferece hoje para os nossos pastores. Então, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa. Qual que é a operadora? É da Sul América. Sul América Odonto. Nós temos um pastor aqui, o ex-missionário de Missões Nacionais, pastor Gerson Bastos, disse que ele fez uma cirurgia no maxilar, muito bem atendido por esse plano da ordem. Tá elogiando Gerson, aqui. Grande amigo, um beijo aí no Gerson. Gerson, obrigado pelo testemunho. O testemunho do Gerson Cleverson, ele se soma ao testemunho de outros pastores que a gente tem aí a nível Brasil, que tem tido um resultado muito positivo. Também está falando que tem usado o plano e tem gostado, viu? Doutor Obrigado, Jorge, é isso aí. Era do Rio, agora está em São Paulo. Muito bom, muito bom. Que joia. Hoje, Cleverson, para você ter uma ideia, hoje se você faz uma foto apenas do seu maxilar aí, é o custo do plano. Então, óbvio que o plano não tem uma cobertura 100% de tudo que é necessário, mas do básico até alguns procedimentos ali é o suficiente. E o custo, como o irmão disse aí, sem coparticipação e sem carência, mais o cartão de benefício de desconto é, sem dúvida, uma oportunidade grande para os nossos pastores. Esse plano ele atende o Brasil inteiro? O Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Uhum. Nós temos vários municípios e aqueles, obviamente, que não dá para atender todos os municípios, mas nós atendemos todas as capitais, vários municípios, e muitas vezes o pastor não tem ali naquela cidade dele, mas ele utiliza o cartão, ou a gente sabe que o pastor tem trânsito, ele vai para uma capital, ele pode... E o plano odontológico é um plano que tem um espaçamento de uso que permite uma programação, mesmo que o pastor resida no interior e vá fazer isso a cada 6 meses numa capital. Então, é um produto que pode ser usado por todos os nossos pastores sem prejuízo algum. Só tirar mais uma dúvida, pastor Daniel. Eu pago os 204 anual. E aí eu quero incluir a minha esposa e minha filha. Cada um vai pagar o mesmo valor, é isso? Ou não? Cada um paga 204. É o custo 204. Hoje por vida. Exatamente, por vida. Que dividindo por 12 dá muito pouco. Isso, R$17, eu acho. Que bênção.
O senhor falou que tem uma novidade aí, o senhor não pode adiantar nada. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Mas assim, é porque realmente eu não quero correr o risco. A gente está agora na finalização da assinatura do contrato, então eu Sim. não quero correr o risco de antecipar alguma coisa e a gente sabe que tudo é possível até que a coisa esteja finalmente oficializada, né? Mas nós já estamos há uns 6 meses trabalhando nesse novo benefício, que é um clamor por parte de vários pastores no Brasil. Então, a minha expectativa é que a gente consiga auxiliar aí, atender essa demanda dos nossos pastores com esse novo benefício aí. Que bom. Eu sei que será muito bom. Aí o que vem da ordem é para abençoar os colegas. Ah, além dos benefícios, nós queremos também saber, pastor Daniel, quais ações a nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil tem realizado agora, nesse tempo de quarentena? O que a Ordem está oferecendo aos seus sócios para auxiliar? Por exemplo, nós conhecemos muitos pastores do interior do nosso Brasilzão, Brasil grande, que não tem recurso tecnológico, não sabe como mexer para atingir a membresia, fazer um culto usando a tecnologia. O que a Ordem tem feito alguma coisa nesse respeito? Parece que sim. Eu gostaria que as pessoas ouvissem sobre isso. Obrigado. Mais uma vez, eu acho que essa oportunidade que você nos permite aqui, sobretudo, levar essa informação é positiva para todos nós. E eu queria tentar, cronologicamente, informar os passos que nós tomamos durante esse período, assim que começou a sinalização de que nós teríamos realmente um impacto por consequência do Covid nas nossas igrejas. Nós já iniciamos algumas ações aqui e esse tem sido o objetivo e a missão da Ordem dos Pastores hoje, Cleverson, e que isso seja realmente reconhecido pelos nossos pastores e que nós temos vestido a camisa e temos trabalhado com a nossa mente full time em buscar maneiras de auxiliar realmente os nossos pastores. Essa é a nossa missão e a gente está aqui realmente para isso, seja a nível da diretoria estatutária, executiva, do Conselho Geral, das nossas lideranças a nível estadual. Então, o nosso movimento hoje, os nossos esforços todos estão nesse sentido. Então, a primeira coisa que nós fizemos, nós já sabíamos assim que houve a medida de confinamento e que nesse confinamento estaria proibido a reunião coletiva, que era algo realmente necessário. Nós conseguimos aí, buscando atender, conforme estabelece o nosso estatuto, os interesses dos nossos filiados, uma alteração lá no projeto de lei 873, que conseguiu acrescer ao rol de categorias profissionais que seriam beneficiados com auxílio emergencial do governo, ministros de culto, missionários, teólogos e profissionais assemelhados, para que os nossos pastores, como você bem disse, muitos em regiões periféricas do nosso Brasil, pudessem ter a garantia de um sustento oriundo aí por parte do Estado, que é uma responsabilidade do Estado, mas nós, como representação, poderíamos ajudar nesse processo. Então, a Ordem ajudou nisso e entregou para os pastores um documento com orientação jurídica apontando os caminhos para recebimento desse auxílio emergencial. Temos vários pastores no Brasil que já nos enviaram, inclusive, testemunhos agradecendo porque as suas famílias foram beneficiadas aí com esse recurso. Em seguida, nós iniciamos uma campanha junto às nossas sessões para que, junto com as igrejas locais, pudessem buscar alternativas de apoio a pastores com situação de emergência. A gente sabe que alguns dos nossos pastores labutam paralelamente ao Ministério Pastoral e esse complemento que ele tem por fora é que garante a subsistência da sua família. Então, nós temos hoje atuado junto com as nossas lideranças estaduais, em parceria com as convenções dos estados e as igrejas nas regiões em que estão, maneiras de ajudar os nossos pastores. E, da mesma forma, temos testemunhos aqui, diversos em todo o Brasil, de famílias pastorais que têm sido apoiadas e sustentadas aí nesse período por essa campanha em que a Ordem desempenha e pelo menos startou aí com os nossos pastores. O irmão citou a questão da pastoral para pastores, que foi um pensamento de como entregar pequenas doses de mensagens que pudesse
acalentar e cuidar do coração dos nossos pastores, que têm vivido um tempo desafiador, ninguém imaginava isso, nós não fomos preparados no seminário para um tempo como esse, e nós sabíamos que, de fato, precisaríamos fortalecer o espírito, o coração e a mente dos nossos pastores. Os nossos pastores têm sido guerreiros desse tempo, pastor Cleverson, merecem o nosso respeito, merecem a nossa admiração e, sobretudo, as nossas orações para que Deus continue dando a cada um de nós saúde, renovando as nossas forças diariamente, porque nós temos um rebanho que também continua carecendo do pastoreio, mas que vai demandar cada vez mais, em que estivermos vivenciando ainda os efeitos dessa pandemia, de um cuidado um pouco maior por parte dos nossos pastores. Então, eu creio que na sua trajetória aqui de seguidores, você tem pessoas que não são necessariamente pastores, mas estão vinculados a figuras pastorais, então que estimule as igrejas, os amigos, para que estejam intercedendo por esse grupo de homens, mulheres, guerreiros, que tem uma responsabilidade nesse tempo de continuar cuidando do coração do rebanho. E aí entra o outro benefício, como consequência dessa minha fala, que aí responde a sua pergunta. Em uma parceria com uma empresa de tecnologia, nós desenvolvemos aí uma solução para ajudar os nossos pastores que não estavam preparados para esse momento. O irmão esteve lá em Goiânia e nós fizemos meio que profeticamente o anúncio de uma temática que exatamente dizia tudo isso que a gente está vivenciando agora. O nosso tema lá foi O Futuro Chegou. Nós já sabíamos que tinha muita coisa acontecendo nessa direção que exigiria dos nossos pastores uma ressignificação de postura para com o ministério pastoral e o ministério da igreja local. E conseguimos ali, hoje até eu recebi uma mensagem de um colega dizendo, olha, como foi importante aquele encontro, os speakers lá, algumas ferramentas que já me deu, pelo menos, condições de lidar com esse cenário. Então, o que a gente entregou para todos os pastores e igrejas do Brasil foi a possibilidade de aquisição de uma solução tecnológica por meio de um aplicativo que permite o pastor a 3 coisas. Continuar pastoreando à distância a sua membresia. Segundo, favorecer a multiplicação do alcance da imagem da igreja por meio da tecnologia, porque hoje nós temos vários pastores que têm ficado surpresos e se surpreendido positivamente, porque ele tinha uma frequência de membresia no modelo presencial de 300 membros, e hoje o alcance de visibilidade da igreja dele está na casa de 1.000, 1.200. E ele percebeu o seguinte, poxa, olha como que nós conseguimos hoje favorecer a expansão do evangelho por meio da tecnologia. E eu estou muito feliz de continuar recorrentemente ouvindo testemunhos como esse. E o terceiro, então aqui envolve não só o pastoreio, mas as atividades da igreja, como escola bíblica, pequenos grupos multiplicadores. Então essa ferramenta concede uma estruturação remotamente para que o pastor e a igreja possa continuar executando mesmo num processo de confinamento o trabalho da igreja. Nós não sabemos quanto tempo essa pandemia vai ficar sobre nós e nem quanto tempo nós permaneceremos com impedimento de reuniões coletivas. E por isso que eu acho que essa é uma ferramenta estratégica para os nossos pastores. E o terceiro, nós sabemos o impacto que o isolamento gerou na manutenção financeira das nossas igrejas, consequentemente os salários dos nossos pastores, da estrutura da nossa igreja, e essa ferramenta permite que o frequentador, o membro, mesmo à distância, possa contribuir com o trabalho da igreja local, garantindo aí a manutenção, ou seja, a operação da igreja mesmo que remotamente. Essa aplicação está também disponível nos nossos canais, as pessoas podem buscar, especialmente aqui no próprio Instagram, só colocar lá OPBB Nacional, tem todas as informações de como baixar o aplicativo, como conseguir esse aplicativo. E o último, a gente soltou agora, a última ação nossa, foi um documento orientativo jurídico para auxiliar os pastores e igrejas sobre as assembleias e mandatos em tempos de Covid. A gente sabe que tem algumas igrejas, as nossas sessões, por exemplo, algumas delas a nível Brasil, algumas subseções que estão vencendo o mandato e estavam ali preocupados, como que eu ajo agora? Eu vou ficar sem a condição de responder pela organização ou pela igreja, e como que a gente deve se portar? Então, tivemos aí o auxílio de um grupo de amigos, irmãos em Cristo, advogados, que nos ajudaram na confecção desse documento e que nós já entregamos aí também a nível Brasil. E amanhã a gente vai fazer a divulgação de uma nova ação
para ajudar as igrejas nesse momento de Covid, e que eu acho que vai ser revolucionária e vai ajudar, sobretudo, não apenas nesse momento da Covid, mas ressignificar o processo de proclamação de evangelho e de cumprimento da missão da igreja local pós-pandemia, pós-Covid, nesse ambiente digital. Então, fica aqui já a minha informação. Amanhã a gente começa a divulgação, a gente vai ter um encontro aí que nós vamos promover para os pastores e para as igrejas na semana seguinte, para que a gente consiga entregar mais um benefício que vai atender as demandas nesse tempo de pandemia aí, pastor Cléberson. Que legal, muita coisa boa, hein, para os pastores. Esse documento de mandato eu já recebi, está em minhas mãos. Inclusive, 2 advogados ali, amigão meu, o doutor Marcelo Rateiro, lá de Barretos, pastor, e o pastor Osmar Teles, né? Doutor Isso. Osmar, que foi o pastor que me antecedeu aqui, me deu posse na atual igreja. Mas que bom a Ordem tem trabalhado bastante. Ontem eu conversei com o pastor Fernando Brandão, ele disse, eu tenho trabalhado muito mais do que antes, agora é live para cá, é Zoom para cá, é online o tempo todo. E eu estou vendo que o pastor Daniel não é diferente, está correndo para lá e para cá, atendendo um, atendendo o outro, criando, né, planejando, tendo visão a longo prazo. Que bom, que bênção, viu, pastor Daniel? Os Glória a Deus, pastores seja só Deus. têm a ser gratos a essa visão do irmão junto à diretoria da ordem. Só para entender a questão da plataforma, qual é o nome da plataforma que os pastores vão ter acesso se entrar aí no site da ordem para utilizar em suas igrejas? Do aplicativo? Sim, para Então, a transmissão de cultos. Isso. Pode acessar o link opbb.app. opbb.app. Já vai ter uma página toda explicativa para que eles tenham acesso às informações e façam a requisição dessa solução digital para a igreja. opbb.app. Esse é o endereço mesmo, opbb.app. Só para tranquilizar pastores de igrejas pequeninas, é acessível para todos os pastores e igrejas? O preço é muito alto e está longe de uma igreja pequenininha adquirir isso? Nessa parceria, pastor Cleverson, essa foi uma exigência nossa e conseguimos aí, junto à própria equipe do Atos 6, que é uma parceira da própria Ordem dos Pastores, garantir que os pastores não pagassem pela confecção. Hoje eu fiz um estudo para uma confecção de um aplicativo numa das plataformas, nem são ambas, mas ou Google Play ou App Store, considerando o salário de desenvolvedor, toda a parte de desenvolvimento, nós estamos falando num ponto de partida de R$15.000. Então, a igreja não vai pagar isso, ela está isenta disso, porque ela já entra com o aplicativo. O prazo hoje de entrega desse aplicativo são 48 horas, e ela já começa a utilizar. Para você ter ideia, eu não tenho toda a precificação aqui na cabeça, mas uma igreja de até 100 membros hoje, ela vai pagar R$39 por mês. Então, é um preço acessível para a tecnologia, para tudo que ela oferece para as igrejas. Não tem hoje no mercado, dentro de todos os benefícios que essa ferramenta proporciona, algo igual. Então, nós garantimos hoje uma precificação boa, justa, num custo-benefício que, sem dúvida, vai ajudar. E já temos várias igrejas no Brasil utilizando isso aí. Tá aqui também, eu estou vendo que o Gerson, ele utiliza o aplicativo e já ganhou aí o uso, inclusive lá em Natal, como um sorteio que nós fizemos, e várias igrejas têm sido beneficiadas com isso. Deixa eu entender, eu ainda sou da velha guarda, né? Apesar de não ser tão idoso assim, mas ainda eu não tenho, agora que eu estou me acostumando com essa tecnologia, mas a minha filha mexe em tudo aqui, ela vai fazer 19 anos, mas eu não, eu sou ainda daquele tempo antigo. E só para me entender, esse aplicativo, quando a igreja adquire esse aplicativo, ele vai poder transmitir o culto ao vivo através de que plataforma? Essa ferramenta, ela dá condições de, no próprio aplicativo, a membresia, os frequentadores ou quem quer que tenha esse aplicativo, visualizar
a transmissão do culto. Junto com esse aplicativo, nós presenteamos a igreja, a liderança pastoral da igreja, com videoaulas para que ela aprenda como fazer a transmissão. Nós temos vários colegas que têm tido dificuldade nessa frente. Então, mais do que dar a ferramenta, nós instruímos como usar a ferramenta. Hoje, o canal mais popular usado com garantia de qualidade de transmissão é o YouTube. Então, nós indicamos os caminhos que a igreja vai tomar, mesmo com aquela limitação que a própria Google estabeleceu no YouTube de uma quantidade mínima de 1.000 inscritos para a transmissão. Então, tem todo um processo lá de auxílio para que o pastor consiga transmitir pelo canal do YouTube e a pessoa que tiver o aplicativo, ela vai ser notificada na hora que a igreja entra online. Então, hoje, qual que é a grande dificuldade? É que muitos precisam de uma ação por parte do membro ou do frequentador para entrar lá no canal e ficar tentando descobrir a hora que a igreja vai entrar. Essa ferramenta favorece de modo que o membro ou o frequentador, quem quer que tenha o aplicativo, ele vai ser cutucado. Olha, a sua igreja está entrando online aqui. E aí ele simplesmente clica e aí naquele momento ele vai acompanhar essa transmissão que está sendo feita pelo canal do YouTube, mas é visualizada dentro do próprio aplicativo. Isso fica guardado no canal do YouTube e pode ser acessado posteriormente, inclusive, e compartilhado no próprio aplicativo. No aplicativo tem uma aba de informações, que seria aí sobre as atividades da igreja nesse período. Segundo, de conteúdo, e aí lá vem a possibilidade de você dividir conteúdos para escola bíblica, pequenos grupos, sermões, vídeo, aula. É a semelhança do que a gente tem feito hoje com a ordem para os pastores. E você tem um campo de doação, onde o membro ou frequentador pode apenas clicar, ele preenche o valor do dízimo ou da oferta e consegue fazer o pagamento via boleto bancário ou cartão de crédito e imediatamente esse valor é direcionado lá para a igreja. Então essa é a ferramenta e junto com ela as instruções de uso, especialmente nesse período de pandemia, para com as ferramentas de videoconferência ou de transmissão online. Ele vai receber via telefone celular dele um aviso, a igreja já está começando o culto, é isso? Exatamente. Na hora que ela entra online, ele recebe uma notificação push, que a gente fala, dizendo lá, olha, a igreja batista tal acabou de iniciar o seu culto, e aí ele consegue, por essa provocação, ele clica e começa a assistir. Que bênção, que bênção. Pastor, olha, muitas novidades, e ainda tem a outra que o senhor deixou eu aqui curioso, mas eu vou aguardar que vem coisa boa por aí. Pastor, nosso tempo está avançando e eu gostaria de agradecer muito mesmo o pastor estar disponibilizando esse seu tempo para explicar a nós, pastores, tudo que a nossa ordem tem feito. E isso é muito bom, que a nossa ordem dos pastores, ela com mais de 13.000 sócios, ela não está desamparada, ela tem uma direção, um diretor executivo, uma diretoria que está pensando em todos nós, pastores, para ajudar a facilitar o nosso trabalho no dia a dia diante das nossas igrejas. E nós louvamos a Deus por toda a iniciativa de vocês nesse favorecimento aos pastores do Brasil. E a nossa ordem, ela tem sido uma ordem muito respeitada ao longo desses anos, de 1940 para cá, e muito mais agora ainda com essa visão a longo prazo. Muito obrigado mesmo, pastor. Um grande abraço, que Deus continue te abençoando, dando cada vez mais visão do reino para abençoar mais e mais pastores no nosso Brasil. Gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem final e fizesse uma oração pelos pastores no final dessa live. Mas antes eu gostaria de dizer, amanhã, 21 horas, eu estarei aqui com o pastor Antônio Jorge, da APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças, em Guarulhos. Ele está plantando o ministério ali da APEC e amanhã nós vamos conversar sobre isso. A mensagem final, pastor Daniel, e mais uma vez, que Deus te abençoe sua vida, sua esposa, e é um filho, o senhor tem um filho só também, Um filho, Gustavo, isso, 8 anos.
Qual a idade dele? 8 anos. 8 anos, ok. Um abraço aí à família toda. Obrigado, Cleverson, pela simpatia, pela oportunidade. É sempre um prazer a gente poder estar dialogando e falando um pouco daquilo que Deus tem permitido ser realizado por meio da nossa ordem. Deixo aqui o meu abraço já para todos os pastores do Brasil, especialmente aqueles que acompanham aí o seu canal. E eu queria terminar, antes da oração, lembrando, hoje eu tive a oportunidade de ler as palavras lá de Josafá em 2 Crônicas, quando ele diz assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E eu penso que nós estamos hoje sendo sacudidos por ventos fortes dessa crise do Covid e que requerem especialmente uma liderança excepcional que haja a partir desse apelo, que é: olha, Deus, eu não sei o que fazer, porque não tem exatamente o que a gente consiga planejar ou entender do que está vendo para frente, mas que os nossos olhos possam sempre se voltar para o Senhor. Ele está conosco, nós vamos sair disso. A pandemia é uma situação temporária, mas que tenhamos esse espírito de unidade, mãos dadas, certos de que há uma grande oportunidade para que nós consigamos dar novos saltos, ressignificar os nossos olhares e vivermos um novo momento na presença de Deus, com a bênção de Deus para nós, para a nossa casa, para as igrejas, os ministérios que Deus nos permitiu participar. E eu tenho certeza absoluta de que nós sairemos vencedores, porque o Senhor que está conosco é maior do que qualquer pandemia, de qualquer cenário de crise, que não é o primeiro na vida da nossa humanidade, mas que a gente consiga testemunhar, especialmente como líderes pastorais nesse tempo, essa verdade absoluta de que mesmo que a gente não saiba para onde ir, os nossos olhos continuam fitos no Senhor, que é o nosso grande e supremo pastor. Queria então encerrar com a sua permissão aí, Pastor, com a oração. Uma dúvida. Aqueles livros subsidiados da Associação de Ministérios... Amigos do Ministério Pastoral. Bahia publicava, ainda continua com a ordem? Como funciona lá? Então, essa publicação continua na AMP, que é a Associação de Amigos do Ministério Pastoral. Essa associação está sendo dirigida hoje pelo pastor Lucas, ele está lá em Itaguaí, no interior do Rio, e aqueles que têm interesse, os livros continuam sendo subsidiados, continuam sendo entregues numa qualidade extraordinária. É só acessar o site lá, www.amp, que é AAMP, Associação de Amigos do Ministério Pastoral.org.br. E vocês podem ter acesso direto, já compra no site, já recebe na igreja, já recebe em casa. O Lucas tem feito lá um trabalho extraordinário frente à AMP e foi muito boa a sua lembrança, um material ferramental de altíssima qualidade, com preço praticamente simbólico, para que os pastores consigam desenvolver o ministério na igreja local, material para pequenos grupos, para escola bíblica, discipulado. Eu recomendo de olhos fechados aí esse material para os nossos pastores. A maioria é o Gregory Friesel, né, que escreve... É ele, exatamente. Uma pessoa que também se apaixonou pelo projeto de cuidado de pastores no Brasil, abriu mão dos direitos autorais dele, e aí a gente praticamente faz o repasse do preço de custo de operação, de impressão, escritório, para que os pastores tenham acesso aí a um material de altíssima qualidade com um preço simbólico. Que bênção, que bom. Pastor, vamos orar. Vamos. Pai, obrigado pela oportunidade que temos, mesmo à distância, mas abençoados pelo uso da tecnologia, de conversarmos, de interagirmos e, como fazemos agora, de intercedermos. E minha oração, desejo do meu coração, é que o teu Espírito alcance nesse instante a vida particular, familiar, ministerial dos nossos queridos amigos pastores batistas do Brasil, visitando, ó Deus, o anseio dos seus corações, derramando sobre as suas vidas, a vida das suas famílias, a paz do Senhor durante esse tempo em que temos sido desafiados, tempos tão diferentes para todos nós, mas nós confiamos no Senhor e pedimos, portanto, que esse agrupamento de servos do Senhor, que tem hoje o privilégio de dirigir a igreja do Senhor, sejam acompanhados por tua bondade, por tua graça e por tua misericórdia. E que as nossas igrejas, que são atendidas e pastoreadas por esse grupo de servos do Senhor, também sejam abençoadas, surpreendidas pelo Senhor durante esse tempo, visitando nossas famílias,
o nosso rebanho, para que juntos, de mãos dadas, consigamos ultrapassar esse tempo e sair do outro lado fortalecidos, enriquecidos e capazes de glorificar o nome do Senhor em meio a tudo isso. Obrigado pela vida, pela iniciativa do pastor Cleverson em abrir essa oportunidade. Visite e sustente o teu servo de maneira muito preciosa. É a minha oração, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Fica com Eu Deus. que agradeço. Um abraço para todos aí. Uma ótima noite. Amém. Obrigado a todos que acompanharam aqui e que irão acompanhar até amanhã. Deus abençoe.